Vamos lá, Salmo 139, fiz aqui um pequeno estudo sobre ele. É um salmo que tem 24 versículos, né? E a gente pode dividir ele em quatro partes de 6 versículos. Os 6 primeiros versículos falam da onisciência de Deus, né? Quando ele começa falando: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Mostra a onisciência dele. Os 6 outros versículos vai mostrar a onipresença de Deus, né? Ele fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei? Para onde fugirei da tua face? Até as próprias trevas não te são escuras. Fala da onipresença, né? Deus está em todos os lugares. E os outros 6 versículos vai falar da onipotência de Deus, né? Ele fala assim: pois tu me formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Me fizeste de um modo especial e admirável. Outra versão diz: assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Os teus olhos me viram de uma forma, quando eu era uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, quando nenhum deles ainda havia. Fala da onipotência de Deus aqui, né? Que é um Deus que tudo pode, só Deus pode fazer isso. Então, esses 3 primeiros atributos de Deus, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença, só Deus pode ser. Ninguém pode ser onipotente, ninguém pode ser onipresente e ninguém pode ser onisciente. Mas os 6 últimos versículos vai falar da santidade de Deus, e esse atributo Deus divide ele conosco, pois ele fala assim em Levítico 19:2, ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então esse atributo ele compartilha conosco. Os outros 3 é um atributo que é só dele. Então o salmista aqui, ele fica indignado, né, contra os ímpios, porque eles ousam em falar contra Deus, de um Deus tão grande e maravilhoso. Aí ele fica indignado. Por isso ele declara odiar esses ímpios. Mas ele odeia esses ímpios não como inimigo deles, mas como próprios inimigos de Deus. Eles se declaravam inimigos de Deus. E o salmista não estava buscando a sua própria honra, estava buscando a honra de Deus. Então, quando ele vai encerrar essa oração, que é o Salmo 139, ele fala assim: para que Deus o sonde, para que Deus prove ele e para que Deus o esquadrinhe, porque ele não queria ser contado com esses ímpios, né? E então ele fala assim, o versículo 24, né? Ele fala assim: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me, conheces as minhas inquietações, vê se há em mim, a minha versão fala assim: vê se em mim a minha conduta te ofende. Olha só, vê se a minha conduta te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então o salmista sabe que ele não é melhor do que os ímpios, mas ele busca essa santidade de Deus. Ele busca não ofender a Deus como os ímpios estavam ofendendo a grandiosidade de Deus. Então ele fala, né? Ele reconhece que ele mesmo, ele não é capaz de discernir o próprio erro, porque lá no Salmo 19 fala assim: quem pode discernir os próprios erros? Aí ele continua dizendo: absolve-me dos que eu não conheço. Então há erros dentro de nós que a gente ainda nem sabe que é. É necessário quem? O Espírito Santo revelar para nós. Quando ele fala assim: Senhor, tu sondas e me conheces, essa palavra sondar é cavar. É cavar o seu interior, né, até que Deus mostre se há realmente algo errado. E sempre vai encontrar, né, em nós, seres humanos falhos, né, a gente peca. Mas o interessante é que o salmista, ele sabe que ele não vai ser onisciente, ele sabe que ele não vai ser onipresente, ele sabe que ele não vai ser onipotente, mas uma coisa ele sabe: que Deus compartilha com ele a sua santidade.
Então ele está buscando o que? A santidade de Deus, porque isso Deus compartilha conosco. Então ele fala, tu sondas e me conheces. Depois no final ele ora, né? Ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então só realmente Deus conhece o nosso interior, né? Como um pai não conhece o coração do filho, e como o marido não conhece o coração da esposa e vice-versa, mas Deus conhece todos os corações. E só Ele pode apontar o nosso erro, né? E dizer, ó, você está errado aqui, você está errado ali. E aí ele fala assim, ele pede por uma correção, ele fala, e dirige-me pelo caminho eterno, pelo caminho certo. Ele não busca só que Deus mostre o erro, mas que ele fala assim, me aponte o caminho, que eu quero ir por esse caminho. Amém?